É muito bom estar aqui com vocês, queridos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós leremos uma passagem um tanto quanto conhecida. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 35. E nós leremos do 35 ao 38. Eu leio numa versão não tão habitual, chama Nova Bíblia Viva, ou NBV. Ela é uma Bíblia com a sua tradução do texto Receptus, e porque eu gostaria de falar com os irmãos essa noite, eu acredito que seja a melhor versão para essa noite. Diz assim o texto sagrado: vocês costumam dizer, o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses. Eu lhes digo, olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Os ceifeiros já receberam seus salários e eles estão colhendo fruto para a vida eterna. Que alegrias estão reservadas tanto para o semeador como para o ceifeiro, juntos. Pois é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro faz a colheita. Eu enviei vocês para colherem onde não plantaram. Outros fizeram o serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho deles. Senhor, nós lemos a Tua palavra, instruções do próprio Jesus aos seus discípulos, e Deus, nós rogamos que a Tua palavra se manifeste viva e eficaz neste lugar, que não seja algo para atingir somente o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa consciência, mas que de fato seja a transformação do nosso caráter, do nosso espírito, que nos leve a uma adoração mais genuína. Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, pedimos a iluminação à nossa mente, mas também rogamos, ó Deus, que o Senhor fale a cada coração aqui essa noite, que o Senhor ministre a tua vontade e o teu querer, e que nós, ó Deus, saiamos desse lugar alinhados com a tua vontade, discernindo corretamente o teu propósito e dispostos a viver toda a nossa vida para o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, talvez se eu perguntar para você o que trouxe você aqui essa noite, talvez você saberia me responder. Talvez você diria, não, eu vim para adorar a Deus, eu vim para louvar o Senhor, eu vim para, junto com os santos, exaltar o nome do nosso Rei. E de fato nós saímos da nossa casa para vir aqui essa noite para cultuar a Deus, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Afinal, ele é digno de toda a nossa adoração, a ele pertence a honra, a glória, o louvor, a ele pertence toda a majestade. E nós estamos aqui, de fato, para cultuar e adorar o nosso Deus. Mas se eu perguntar para você qual o resultado prático disso, amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã, quando você entrar no teu trabalho, ou quando você for fazer qualquer outra coisa, qual o resultado prático de nós estarmos aqui reunidos essa noite? Como as pessoas que não conhecem a Cristo, ou não conhecem a igreja, vão perceber nas nossas ações que nós viemos aqui de fato para adorar a Deus. Vivemos numa sociedade onde tudo é urgente, tudo é muito rápido, as transformações acontecem assustadoramente, numa velocidade impressionante, e nós custamos a nos adaptar. Eu vejo, por exemplo, a tecnologia. Mês passado saiu o novo iPhone, R$18 mil um telefone. E o ano que vem vai sair um outro telefone custando mais de R$18 mil. E se a gente for acompanhar a tecnologia, irmãos, nós não vamos sustentar a nossa família. Porque ela evolui, ela cresce e nós nos acostumamos, ou pelo menos a sociedade, o mundo aí fora, o sistema, tenta moldar-nos a esse dinamismo. Olha, você precisa estar sempre com a última geração do telefone, o seu carro precisa ser o carro do ano, a sua casa precisa ser a melhor casa, e nós vamos perdendo o propósito. Quantas pessoas, na ânsia de cumprir um propósito, mas não sabendo que propósito é esse, vão à igreja, frequentam os cultos, mas na segunda-feira nada daquilo que foi ouvido
ou praticado é visto na vida dessas pessoas. Elas perderam a missão, elas perderam o entendimento da missão da igreja. E quando nós falamos em missão, nós não estamos falando somente das missões transculturais em outros países. Nós não estamos falando também das missões entre os indígenas, ou os ciganos, ou os nordestinos, ou os ribeirinhos do Amazonas. Nós estamos falando daquilo que a igreja foi edificada para ser e fazer. Por isso é necessário o entendimento da missão que temos. E esse texto, Jesus ele está instruindo os seus discípulos sobre a missão da igreja. E a primeira coisa que Jesus alerta os seus discípulos, e esse alerta também é para nós essa noite, é que a missão da igreja, ela é urgente. Ela é urgente. Versículo 35, levantem e vejam, os campos já estão brancos. Os discípulos estavam dizendo, olha, daqui a pouco vai começar a colheita. Daqui a 4 meses começa o verão e aí então nós vamos começar a trabalhar. E Jesus está dizendo, olha, levantem, olhem em volta de vocês, os campos já estão brancos. Quantas vezes, queridos, eu e você perdemos a oportunidade de evangelizar alguém porque talvez nos julgamos não detentores de sabedoria para falar do amor de Deus. E a única sabedoria que seria necessário naquele momento seria um abraço, uma atenção, um afeto, um carinho. Talvez você não se sinta preparado para estar aqui e pregar o evangelho, mas eu tenho certeza que você poderia estar aqui dando um testemunho como a garotinha fez. Algo simples, porém muito profundo. Quantas vezes nós não entendemos a urgência do evangelho e tocamos a nossa vida como se tivesse tudo tranquilo. Eu espero que de fato a sua vida esteja muito tranquila, a sua vida social, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Porém, lembre-se que a missão da igreja, e nós somos igreja, eu e você somos parte de uma única igreja. E essa igreja, ela tem uma missão urgente. As pessoas estão desesperadas pelo evangelho. Pessoas que buscam Deus nas mais diversas coisas. Pessoas que buscam a Deus até de modo sincero, porém em outras religiões. Buscam a Deus num casamento, buscam a Deus na criação dos filhos, buscam a Deus na obtenção dos bens. Infelizmente, queridos, nós somos treinados constantemente a entender que sucesso é retenção em massa. Sucesso não é retenção em massa. Sucesso de Jesus é medido através do quanto ele se entregou e não do quanto ele reteve. E a missão da igreja também é essa, não é reter para si, e sim compartilhar o evangelho, anunciar as boas novas. Essa noite nós estamos diante da mesa do Senhor. A mesa ao qual Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue, dizendo para os seus discípulos, olha, tomem e comam. Esse é o meu corpo e é o meu sangue que é dado por vós. Façam isso todas as vezes. A missão da igreja, ela parte da mesa do Senhor e ela é urgente. Os campos estão brancos e nós, infelizmente, estamos muitas vezes parados, sem nos dispormos nas mãos do Senhor. É impressionante como sempre e absolutamente sempre, em todos os lugares, os testemunhos dos missionários olha, tem muito serviço, mas tem pouco trabalhador. Você nunca vai ver um missionário falando, nossa, pode ficar aí que aqui está sobrando gente para trabalhar, não precisa, pode ficar em casa. Perceba que nas igrejas é sempre aqueles poucos que trabalham em tudo, que executam todas as tarefas, e muitos não se dispõem. Mas diante da missão da igreja, o trabalho secundário aqui da igreja, as funções ministeriais, elas se tornam insignificantes. Porque se nós não nos comprometermos com o reino de Deus, com as vidas perdidas aí fora, nós nunca vamos nos comprometer com a casa do Senhor. Os campos estão brancos e nós deveríamos estar atentos
E Jesus disse, olha, levantem e vejam, os campos estão brancos, é hora da colheita. Não fique esperando a melhor oportunidade. Não fique esperando você casar e ter filhos e fazer uma faculdade para depois viver para o Senhor. Talvez esse é o nosso grande problema. Nós vivemos ainda como Jacó, o texto que o pastor Cláudio leu. Se o Senhor me der, se o Senhor fizer, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer tudo que eu quero, aí então o Senhor conte comigo. E a gente deveria estar vivendo não como Jacó, mas como Abacuque. Ainda que, Senhor, me falte alguma coisa, ainda que eu não tenha um diploma, ainda que me falte todos os meus recursos, ainda que eu não case, ainda que eu não tenha filhos, ainda que me falte toda a minha família, ainda que qualquer coisa, eu ainda assim louvarei o Senhor, eu ainda assim servirei o Senhor, eu ainda assim buscarei a tua face, porque viver para o Senhor é mais importante do que tudo, e eu não dependo de absolutamente nada para adorar o Senhor. Eu não dependo de um casamento estável, eu não dependo das minhas finanças abastadas, eu não dependo de um carro bom para adorar o Senhor. Nós precisamos entender que a nossa missão, queridos, ela é urgente. A missão de Cristo foi urgente. Jesus fez tudo plenamente perfeito para que hoje eu e você estivéssemos aqui adorando Ele, em família de Cristo, mas que essa adoração seja vista amanhã no nosso trabalho ou qualquer outro lugar que nós estivermos inseridos, porque os campos estão brancos. E talvez nós viveríamos um privilégio muito grande de ver as pessoas aqui que trabalham conosco adorando a Deus. Existe a história de uma pessoa que talvez seja uma das pessoas mais importantes do cristianismo na igreja dos Estados Unidos. Ele era um diácono que estava numa igreja e de repente entram dois jovens, um de 17 e um de 16 anos, para o culto. Porém a igreja estava lotada. Esses dois jovens então se viram e vão embora. E na porta, saindo da igreja, esse diácono pega eles e fala, não, eu vou arrumar um lugar para vocês. E então ele senta esses dois jovens e aqueles dois jovens entregam as suas vidas a Jesus. Um desses dois jovens é o Billy Graham e o outro é o seu principal companheiro de ministério que o acompanhou por quase 50 anos. Talvez vocês estão pensando, então a pessoa mais importante é o Billy Graham? Não, nem o amigo dele. É um diácono que nem nome tem. Não sabemos o nome desse diácono, mas que entendeu que a sua missão era urgente. E ele não estava disposto a perder nem um segundo para cumprir essa missão. Mas, em segundo lugar, Jesus também nos ensina que a sua missão ela é recompensada. E isso, irmãos, é muita graça de Deus para as nossas vidas. Verso 36, o que ceifa e o que semeia, eles colhem galardão. Irmãos, é um privilégio que nós temos de Deus. Os ceifeiros já receberam seus salários e eles estão colhendo fruto para a vida eterna. Que alegrias estão reservadas tanto para o semeador como para o ceifeiro. Nós vivemos uma realidade onde graça parece muito distante e, de fato, no mercado empresarial, por exemplo, ele é muito distante. A graça da meritocracia. As pessoas buscam meritocracia o tempo todo. E talvez numa empresa, talvez alguém aqui me ouve, é empresário, você precisa sim ter pessoas que façam por merecer estar em determinadas posições. Mas lembre-se, tudo é graça do Senhor. Tiago faz um alerta, olha, vocês estão negociando e dizendo, olha, vamos lá e vamos negociar e vamos conquistar. Tiago chama essas pessoas de loucos, vocês estão loucos. Antes digam, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer, se o Senhor me cuidar, então nós vamos conseguir as coisas. Perceba que parece com a palavra de Jacó, mas é totalmente oposta. Porque Jacó está buscando um mérito para si. E Tiago está dizendo aos seus irmãos, olha, lembre-se que vocês vivem debaixo de um Deus gracioso. Então, irmãos, a missão ela é urgente, mas ela é recompensatória. Tudo aquilo que nós fizermos não será em vão. Nós temos um Deus que nos dá galardão. E quantas vezes nós nos perdemos porque achamos que o nosso trabalho não teve galardão, não teve recompensa.
É porque colocamos o nosso coração não na adoração a Deus, mas na recompensa. Eu tenho aprendido, e aprendi a duras penas, porque isso não é fácil, que a recompensa do trabalho feito é o próprio trabalho feito. Não espere uma coroa, não espere R$1 milhão na sua conta, porque você foi alguém bondoso com alguém. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas nós, ainda assim, temos um Deus que nos recompensa. O que ceifa já está recebendo o seu salário. Irmãos, quão maravilhoso é viver para o Senhor. Eu me lembro que quando eu me tornei, fui ordenado pastor, as pessoas diziam para mim, olha, eu admiro muito você porque você largou tudo para servir a Deus. E eu nunca entendi isso. Como assim, se eu larguei tudo? Não, eu não larguei tudo. Aliás, tudo é Deus. Como eu vou largar tudo se tudo é Ele? E eu estou caminhando com Ele. Então, a gente coloca tudo, ou as coisas importantes, somente nesse mundo. Eu não larguei nada. Pelo contrário, Paulo diz, olha, eu considero tudo perda para viver para o reino de Deus. E nós, como igreja, precisamos entender que o nosso trabalho, ele nunca será em vão no Senhor. Deus nos recompensa. Deus nos recompensa com paz, com alegria, com a vida justa, com a comunhão dos santos, disposta à mesa para nós, perdão e graça. Temos o maior dos tesouros, que é Cristo em nós. Temos a salvação garantida. Nós não estamos aqui lutando para conquistar algo que pode ser que a gente perca. Não, queridos. Jesus já conquistou para nós a sua salvação. E ela é nos dada, sabe como? De graça. Sabe o que você fez para merecer? Nada. Porque ninguém, nenhum homem, desde Adão até o último ser humano que vai nascer, merece a salvação. Nenhum merece. Todos merecem o inferno, a condenação eterna, porque todos pecaram e todos então estão destituídos da glória de Deus. Mas nós temos um Deus recompensador, um Deus maravilhoso, que olha para nós e diz, olha, você não é tão bom assim, mas a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e eu vou fazer com que você dê frutos, e frutos que permaneçam. Eu vou recompensar o seu trabalho, eu vou abençoar a sua família, eu vou te dar saúde, eu vou te dar propósito, eu vou te dar uma missão, você vai cumpri-la. E naquele salmo, do Salmo 126, quando as pessoas estão indo e semeando, e ele diz, olha, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, voltam. E as pessoas vão ver grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres. As pessoas vão ver que Deus tem cuidado de nós, abençoado as nossas vidas. E isso será o motivo da nossa alegria. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e não nos encontramos felizes, ou talvez nós estamos deprimidos, tristes, cabisbaixos, porque algumas situações têm roubado a nossa alegria, têm tomado espaço no nosso coração, têm nos causado angústia, feridas. Mas aquilo que trará alegria ao nosso coração não é nada além das coisas que o Senhor faz por nós, em nós e através de nós. Que eu e você tenhamos essa disposição de entender que a missão ela é urgente, mas temos um Deus que nos recompensa de maneira maravilhosa. Quando Jesus ele conta aos seus discípulos uma história, ele diz, olha, um senhor saiu e começou a convidar pessoas para trabalhar para ele. Então ele contrata um às 8 horas da manhã. Às 10 ele contrata um segundo. Meio-dia ele contrata o terceiro. Às 3 da tarde ele contrata o quarto. Às 5 horas da tarde ele contrata o quinto. Às 18 horas ele vai e acerta com todos e paga o mesmo salário para todos. Na nossa cabeça ocidental, que vivemos em busca do status quo, onde o conforto e a prosperidade financeira e material se tornam prioritários, talvez a gente olhe, então Deus está sendo injusto com o das 8 horas da manhã. Porque se o cara começou às 5, ele trabalhou 1 hora e recebeu o mesmo salário do que começou às 8.
Talvez a nossa cabeça ocidental, muitas vezes guiada pelo dinheiro, a gente vai falar, olha, Deus é injusto. Mas não. Sabe por quê? Porque nós deveríamos olhar com os olhos de um filho que olha para o seu pai. Porque um filho, ele não trabalha por dever. Por mais que ele seja o pai, está dando uma ordem. Eu posso dizer por mim, da minha mãe, às vezes as ordens que ela me deu, algumas eu não cumpri. Mas todas elas eu cumpri, as que eu cumpri, não foi só porque ela me obrigou, mas por honra e amor. Um filho, ele cumpre a tarefa que o pai e a mãe designa, por mais medo que ele tenha de apanhar, mas ele faz por honra e por amor. Então, para nós, é entender que Deus é um Deus recompensador e galardoador, é olhar e entender que se nós começamos a nossa caminhada às 8 horas da manhã, e não às 3, não às 5, não ao meio-dia, não é demérito, pelo contrário, é um privilégio que nós temos de caminhar com o Senhor mais tempo do que esses. É um privilégio para nós, ou pelo menos para quem nasceu em berço cristão, eu considero quem nasce na igreja muito mais privilegiado do que quem se converteu no leito de morte. Porque viveu uma vida dissoluta, talvez uma vida completamente afastada dos caminhos do Senhor. Foi uma vida, talvez, que os prazeres da carne, que às vezes a gente coloca, nossa, mas aquela pessoa viveu isso. Isso é ruim, isso não é bom. A gente precisa tirar os nossos olhos disso, porque bom é o Senhor. Bom é vivermos, estarmos na casa de Deus. Bom é adorar a Deus. Então, alguém que nasce na igreja e passa a sua vida inteira se dedicando à obra do Senhor, não tenho dúvidas que é muito mais privilegiado do que eu, por exemplo, que fui à casa do Senhor a primeira vez com 11 anos de idade. E eu tenho certeza que eu sou mais privilegiado do que alguém que foi aos 20 anos, que é mais privilegiado do que alguém que foi aos 30, que é mais privilegiado do que alguém que vai conhecer Jesus só no seu leito de morte, faltando 1 minuto para morrer. Então encaremos o trabalho do Senhor, a missão do Senhor, não como um fardo, não como obrigação, mas como um privilégio de servir o único Deus que pode e recompensa a cada um de nós. É um privilégio estarmos à mesa do Senhor. Pedro entendeu esse privilégio de maneira tão grandiosa que ele diz, Pedro ia ser crucificado. Ele falou, não quero ser crucificado, eu não sou digno de ser crucificado igual Jesus. Ele entendeu o privilégio de caminhar e dar a sua vida na causa do seu Senhor. Então nunca se esqueça, queridos, a missão nossa como igreja ela é urgente. Desperta tu que dormes. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocar o teu nome enquanto pode se achar. Ou invocar enquanto pode se achar, buscar enquanto está perto. Mas também lembre-se que temos um Deus galardoador, que cuida e zela dos seus, que tem frutos eternos para os seus. E se você é parte dessa família, há frutos eternos para você, há coroa para você, há pedras preciosas para a sua coroa na eternidade. E não há recompensa nesse mundo que seja melhor do que a vida eterna com o nosso Deus. Mas a missão de Deus ela é urgente, ela é recompensadora, mas ela também é colaborativa. Verso 38, vocês semearam, eu enviei vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho deles. Talvez na harta vos enviei para ceifar onde não semeastes. Aqui eu quero fazer um parêntese. Quantas pessoas você acha que deram e gastaram a sua vida para que, por exemplo, nós tivéssemos uma Bíblia em português hoje? Quantas pessoas você acha que foram perseguidas e mortas por portarem o Evangelho? Por exemplo, um país na África, a Somália, é um país que se declara na sua constituição muçulmano, é um país islâmico na sua constituição. Qualquer religião que não seja o islamismo é crime. E a pena para o cristianismo é morte. Enforcamento em praça pública. É a pena que alguém recebe por portar uma única folha da Bíblia.
Mas o reino de Deus é colaborativo. Eu enviei vocês a semearem, a ceifar ou a colher onde vocês não plantaram. E eu olho essa igreja, 116 anos, pastor Cláudio. Para mim, que sou pastor há 5 anos, é um privilégio que vocês não têm noção do tamanho. Olhar a vida dos pastores que passaram aqui, a vida dos que chegaram aqui, como diz o mineiro, quando era tudo mato. Aqui quando era tudo mato. E abriram picada e fizeram um belo trabalho. E às vezes a gente reclama de vir no culto à chuva, né? Não, tá chovendo, eu não vou hoje não, eu vou molhar. Quantos irmãos vinham para cá, não tinha asfalto. Irmãos, a missão de Deus ela é colaborativa. Não pense você que você está fazendo muita coisa, porque você sim está, mas você não vai colher só para você. Muitas vezes nós trabalhamos duro e os nossos filhos é que vão colher o resultado do nosso trabalho. Você acha ruim seus filhos colherem o resultado do seu trabalho? Ou você fala, não, agora você trabalha, você paga as suas contas, a partir de amanhã você compra a sua carne, você paga o seu telefone. Sim, nós precisamos ensinar os nossos filhos educação financeira. Eles colaborarem e ajudarem em casa é muito importante. Mas eu tenho certeza que seu filho fez 18 anos, você não vai falar, agora você se vira. Eles vão colher do fruto que nós semeamos, assim como nós colhemos do fruto que os nossos pais semearam. Assim também é a vida da igreja. Nós, queridos, nós somos como a parábola do grande banquete, nós somos aqueles leprosos que estavam à beira do caminho e aqueles que foram convidados, eles rejeitaram o convite. Então o Senhor disse, olha, vai pelos caminhos e atalhos da cidade e tragam a força, busquem a força essas pessoas. Quem estava à beira do caminho, fora da cidade, eram prostitutas, bandidos, ladrões. E talvez eu e você éramos essas pessoas. E agora nós estamos aqui, não fazíamos parte, não éramos da dinastia de Levítico, não éramos parte da comunidade de família sanguínea de Abraão, mas estamos aqui porque o trabalho, a missão de Deus ela é colaborativa. Estamos colhendo algo que não semeamos, por graça de Deus. Por isso nós devemos cumprir a missão, porque outros virão e vão colher os frutos que nós estamos plantando hoje. Já viu o ditado de que quem planta tâmara não colhe tâmara? Já viu esse ditado? Tâmara demora mais ou menos 70 anos. Quando você planta a tâmara, o pé ele demora para dar fruta a primeira vez mais ou menos 70 anos. 70 anos para dar fruto. Então quem plantou tâmara aos 30 anos de idade, só se passar dos 100 para colher da tâmara que ele plantou. Eu tenho certeza que eu não passo dos 100, querido. Se eu chegar aos 80, Deus é comigo. Eu tenho certeza que eu não vou colher. Se eu plantar tâmara hoje, eu não vou comer da tâmara que eu plantei. Mas isso não pode me impedir de plantar. Saber que talvez o meu trabalho na igreja vai ser algo muito simples, mas que o meu filho e as próximas gerações vão edificar algo maravilhoso nisso, é um privilégio para mim. A minha oração para o meu filho, eu tenho uma oração que eu faço a Deus há mais de 10 anos, pelo Gabriel, meu filho. Eu falo, Senhor, que o meu teto, na minha relação com o Senhor, e tudo que eu fizer, seja o chão dele. Que o máximo que eu conseguir na minha vida seja o mínimo, seja o ponto de partida da vida dele. Por que nós não encaramos a vida cristã dessa maneira? A gente precisa entender que o nosso trabalho também é para o outro. Talvez aquilo que a gente faz, eu e você, talvez nem bênção vamos ter, mas se não vamos abençoar uma outra família, por que não? Por que não nos dedicarmos, por exemplo, ao cuidado, um casal aqui que vai cuidar de um casal que está à beira do divórcio? Por que não gastarmos a nossa vida? Quantas vezes nós pastores fazemos isso e aí quando o casal restaura, fica bem, muda até de igreja? Não vale a pena porque vão mudar de igreja? Eu conheci um pastor em Florianópolis, o Marcos Jansen, o senhor conhece ele? A igreja dele é formada basicamente por universitários lá em Florianópolis.
Ou seja, ele fala, a turma que fica 4, 5 anos e vai embora. Todo ano eu tenho uma galera que vai embora da igreja. Chega muita gente e vai embora muita gente. Eu vou ficar sofrendo, vou falar, não, vai ficar só 3, 4 anos aqui, eu vou gastar meu tempo, vou gastar café e vou ficar investindo na vida desse cara, porque daqui 4 anos ele vai voltar lá para o Nordeste, para Minas. Para que eu vou fazer isso? Mas vale a pena cada investimento. Vale a pena, queridos. Vale a pena você orar cada dia mais pela conversão dos seus, da sua família. Talvez você está aqui assim como eu sou o único cristão da minha família. A minha mãe vai de vez em quando na igreja, mas da minha parentela, irmãos, tios, ninguém vai. E eu oro por eles. E quantas vezes... Quando eu fui para o seminário, foi muito engraçado, porque uma tia minha falou assim, mas você vai ser pastor de verdade? Ou você vai ser esse pastor que fica pedindo dinheiro pro povo? A minha tia, cara, falou, tá bom, tudo bem. E aí a gente engole seco, respira, ora. Aí eu falo, Deus, eu tenho 2 opções. Eu faço igual o Paulo, entrego para Satanás, eu vou orar pedindo a conversão. Eu vou orar pedindo a conversão. Vale a pena, queridos, investirmos em oração. Vale a pena vivermos uma vida de santidade. Deus disse a Josué, olha, santificai-vos, pois amanhã. Santificai-vos e santifiquem o povo, pois amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Será que não vale a pena santificarmos para contemplarmos as maravilhas de Deus? Será que não vale a pena orarmos mais uma vez pelo nosso filho? Não vale a pena orarmos por aquela pessoa que talvez te ofendeu, te caluniou? Vale a pena, porque essas pessoas, quando encontrarem Jesus, ou forem encontradas por Ele, elas vão comer do fruto que nós estamos semeando. E nós não vamos achar ruim, sabe por quê? O fruto da salvação nós também não semeamos. Jesus pagou o preço na cruz. Imagine se agora, diante daquela cruz, imagine se você agora, sentindo o cheiro do sangue que está saindo daquela cruz. Imagine se você olhando para cima e vendo um homem todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos à cabeça, que teve o seu lado perfurado, as suas costas dilaceradas pelas 39 chibatadas, os seus pés e mãos pregados naquela madeira. E ele olhar para você e dizendo, olha, isso aqui tudo é por você, é porque eu te amo. O que nós semeamos desse amor, queridos? O que nós fizemos para que Deus nos amássemos? O que eu e você fizemos? Será que nós achamos que por vir à igreja Deus nos ama? É exatamente o contrário. Nós viemos à igreja porque Ele já nos amou. A gente não veio buscar o amor de Deus. Nós estamos aqui porque nós fomos alvos dessa graça maravilhosa. Cristo já amou você antes da fundação do mundo. Deus olhou para si e disse, olha, eu vou amar você. Eu vou cuidar de você, eu vou abençoar você. Mesmo sem você não merecer. Eu vou cuidar de você. E vou dar uma missão para você. E essa missão ela é colaborativa. Paulo disse, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então que a gente possa olhar para o nosso trabalho, pelo nosso empenho, para a nossa dedicação e entendermos que Deus merece sempre que façamos o melhor, ainda que a gente não colhe os frutos para nós. Alguém vai colher, alguém será abençoado pelo nosso penoso trabalho. E eu tenho certeza que essa pessoa, em algum momento, que comeu do fruto que nós semeamos, ela vai glorificar a Deus. E isso é a recompensa do nosso trabalho. Cristo exaltado, o Senhor sendo adorado. Eu estive há 2 semanas atrás num congresso de missões lá em Campinas e para mim foi um privilégio. E eu vi o pastor Ziel Machado dizendo, olha, você sabe por que nós fazemos missão? Para que haja mais adoração. Então a gente precisa se comprometer com a missão de Deus, com a missão da igreja, que é urgente, mas ela é recompensadora e ela é colaborativa. Nós estamos juntos em família, cumprindo um propósito e uma missão para que Deus seja adorado.
Nós não fazemos missão para que a Igreja Presbiteriana de Camboriú fique com 1 milhão de membros. Não fazemos missão para que as pessoas lembrem-se do pastor Cláudio, do pastor Tafarel ou de ninguém. Para que vejam uma foto nossa no corredor lá dos heróis da fé. Não, não fazemos isso. Fazemos missão, cumprimos a vocação de Deus para que Ele seja exaltado, para que Ele seja adorado. Então a nossa missão, a missão da igreja, no final de todas as coisas, é adorar ao Deus Altíssimo, aquele que providenciou todas as coisas para mim e para você, que cuidou de mim e de você desde o nascimento. E antes do nascimento, porque o Salmo 139 diz que éramos substância informe no ventre da nossa mãe. E o Senhor já nos contemplava ali mesmo, sem ossos, sem articulações, sem nada. O Senhor já contemplava a sua vida ali. E ali mesmo, Ele já tinha escrito todos os seus dias no livro da vida dele. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, que nos dá uma missão, que no final de tudo, quando cumprirmos todas as etapas da nossa missão, o resultado será Deus adorado acima de todas as coisas. O nome de Jesus elevado ao mais alto lugar e a sua família, o povo de Deus, prostrados em remissão, remidos por Deus e em adoração, clamando e adorando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse Deus é digno da nossa adoração e por isso nós cumpriremos a missão de Deus, para que Deus seja adorado, Jesus reconhecido e exaltado sobre todos os povos. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero que você pense na missão de Deus na sua vida, como a sua vida está diante de Deus. Como está o seu coração diante do Senhor, diante das coisas. Como está a sua busca pelo Senhor. Como está o seu trabalho para o Senhor. Como está o seu servir, o seu serviço à igreja, o seu servir ao Senhor. Agradeça a Ele o privilégio que você tem de estar aqui essa noite, sentado à mesa da comunhão. Oh Deus, que privilégio nós temos, ó Pai.